Gente, eu amei essa blusa, ela é uma bata. Lembra quando a gente usava bata pra ir no brechó? Mas enfim, o que eu quero falar com vocês? O que Frankenstein, Capitães da Areia e a fanfic de Dramione que eu li tem em comum? Vamos conversar sobre uma coisa muito importante. Gente, dá pra tirar tudo de todos os lugares se você tiver raciocínio. A fanfic chama Let the Dark In, então deixa a escuridão entrar. E é da mesma autora que fez Mancold, de uma das pessoas participantes ali, junto com o Draco, etc. E assim, todo o contexto dessa história é sobre a Hermione. É uma nascida trouxa, então se você não sabe de Harry Potter, eles têm esse preconceito para pessoas nascidas trouxas que têm os pais humanos normais. E daí tem um filho bruxo. Então, assim, tem esse preconceito. Eles falam que é sangue sujo, que é, assim, é sangue ruim. E o sangue bom é os que tem puro sangue. Nessa história, a Hermione sofre muito preconceito. Então, nesse mundo inteiro, foi construído pra privilegiar as pessoas de sangue puro, porque, né, eles têm a linhagem, então faz um tempão que eles estão ali e tal. Então eles vão se priorizando ali nessa situação. Então, biblioteca só pode entrar puro sangue, ela não pode entrar em nenhuma biblioteca, né, se você... Então é muito triste ela não poder entrar nesses ambientes. E existe todo um preconceito, porque assim, ela quer trabalhar... É muito difícil, porque não tem nenhuma pessoa que é nascida trouxa trabalhando lá. Porque ela não tem aula, não tem professor, não tem quem ensinar ali fora. Atividades extracurriculares. E as pessoas que... né, tem pais mágicos, desde pequeno foi inserido nesse mundo, então sabe das coisas ali da magia, mesmo não podendo usar efetivamente a magia, eles estão ali nessa circunstância onde a magia é normal, e ela sempre foi ensinada, como uma nascida trouxa, a controlar a magia dela e não explodir, sabe? Então ela não foi ensinada a ver a magia como uma extensão do corpo dela, uma forma como ela pode, né, se expressar como um membro do corpo dela. Não, ela teve que manter enclausurado dentro dela, porque ela não podia expressar que ela tinha magia, porque, né, as pessoas não podiam saber que ela tinha magia. Então ela viveu a vida inteira dela sem saber o que estava acontecendo, porque ela tinha as explosões e daí às vezes machucava as pessoas, ela não conseguia controlar. Então assim, a infância dela até entrar nessa escola sempre foi muito conturbada. Ela sempre encarou a magia de uma forma diferente com quem já estava envolvido com pais mágicos. Então até o conhecimento sobre o mundo bruxo, o mundo como é que funcionam os feitiços mais básicos, ela entrou sem saber de nada. Então ela teve que correr muito mais do que os outros alunos pra se inserir nesse mundo, porque a escola não ensinava essa coisa básica que as pessoas vão aprendendo por estar no meio, sabe, privilegiado assim. E o que isso tem a ver com esses dois livros? Foi que teve uma frase muito impactante nesse livro que me fez começar a pensar e me lembrou muito os personagens desses dois livros que eu falei. Tem umas frases assim impactantes porque essa escritora é muito boa. Então, por exemplo, essas histórias nunca terminam bem. O negócio é sempre manipulado, o preço é sempre muito alto, a barganha é sempre uma mentira. E com isso ela fica muito desesperada e aí ela tenta muito alcançar as outras pessoas, porque ela se sente inferior, porque todo o sistema é feito pra ela se sentir inferior, entendeu? Então tem umas frases assim, por exemplo, porque parece que todos vocês adoram culpar as pessoas por estarem desesperadas. Né, porque ela fica nesse momento de desespero, é parte dela ali nesse mundo. Quando foram vocês que as deixaram desesperadas em primeiro lugar. Daí vem a frase bombástica: a criança que não é abraçada pela aldeia vai queimá-la pra sentir o seu calor. E essa frase me lembrou muito de Frankenstein. Frankenstein, se você não conhece a história básica, fala sobre um médico ali, cientista, chamado Frankenstein. O monstro não chama Frankenstein. E o Victor Frankenstein, ele tá estudando sobre meio que ressuscitar corpos. Então, ele tem uma parada muito forte com a morte, ele tem medo da morte, a mãe dele morreu quando ele era muito novo, então ele tem essa parada, assim, medo muito grande da morte. Então, ele tá fazendo estudos com eletricidade, né, porque quando a Mary Shelley escreveu esse livro, tava meio que o avanço científico, então tinha muitas essas questões da eletricidade chegando, né, na casa das pessoas e tal. Então ela pensou que talvez seria interessante, talvez poderia ressuscitar pessoas mortas com eletricidade. Na verdade tem, né, o choque lá, né? E aí ela escreveu essa história desse médico, ele pega parte de corpo de outras pessoas e monta essa criatura, e através da eletricidade essa criatura ganha vida. Só que essa criatura ganha vida e é como se fosse uma criança. Então é como se essa criatura não sabe nada sobre pessoas, sobre a sociedade, sobre o que tá sentindo. É realmente uma criança. Então, os primeiros 10 anos de vida de qualquer ser humano, você aprende como ser humano. Então você aprende o que você tá sentindo. Os recém-nascidos, eles choram por muita coisa porque eles não entendem. Eles não entendem o que é dor de barriga, eles não entendem o que é fome, não entendem o que é vontade de fazer cocô, não entendem nada. Então assim, você vai aprendendo como ser humano, você vai aprendendo o que é um corpo, o sentimento, como é que você vai agir por determinadas coisas. Você tá com
como é que é a sensação do corpo quando você precisa fazer cocô, quando você tá com dor de cabeça, quando você tá... Entendeu? Você começa a se entender como uma pessoa corpórea. Então, depois você vai aprendendo sobre a sociedade, como você se inserir ali, como que você vai falar, o que que você vai fazer, como você vai... E aí as crianças têm essa questão muito forte de aprender muito rápido as coisas. Então, essa criatura, que não tem nome, a criatura não tem nome, ela passa tentando, né, entender essas coisas. Só que, assim que ela ganha vida, o Victor Frankenstein, que é o médico, ele fica completamente enojado sobre o que ele criou. Então ele tem uma repulsa muito grande por essa criatura e ele foge. Ele simplesmente deixa a criatura Deus dará. Ele não dá nenhum tipo de suporte, simplesmente ele cria um negócio que ele deixa no mundo e, tipo, foda-se, sabe? Você vai aprender tudo sozinho, você vai viver aí. E essa criatura, como ela é meio que uma junção de outras pessoas, é uma criatura grotesca. No livro fala que é, tipo... um ser humano grotesco. Todo mundo que olha na rua sente pavor. Ele é todo... é feio. É uma criatura muito horrenda. Tanto que aqui tem desenhos, e é muito interessante os desenhos, essa edição aqui do Dark Side, que mostra mais ou menos, tipo, o sentimento da criatura. Então, o livro é contado na perspectiva do Victor, né, do médico, então. Mas tem alguns vislumbres que você consegue pensar como a criatura tá se sentindo. Então, por exemplo, aqui ele viu que deu vida. Então, assim, ele tá completamente chocado com o que ele criou, ele tá enojado e tal. E, assim, a criatura, ela não é boa nem ruim. Ela é só uma criatura, ela só é uma pessoa. E, aqui, ó, tipo, é uma criatura feia. Então, assim, quando nasceu essa criatura, quando ela voltou à vida, ela não tem memória, não tem nada. E como foi descartada desde o começo, ela meio que viveu à margem da sociedade. Então não podia encontrar com ninguém, as pessoas olhavam pra ele e corriam, sabe? Ele era taxado como monstro a partir do momento que as pessoas olhavam. Viveu sem calor humano, sem nada. Mesmo assim, ele buscava aprender, ele buscava conhecer. Então ele leu bastante livro, ele observou as pessoas, mesmo vivendo à margem, ele aprendeu muito. Ele era uma criatura muito erudita. Tanto que depois, quando o Victor encontra ele fica assombrado de tipo, meu, como que essa criatura desse jeito é tão erudita, tem tanto conhecimento e é esperta, é inteligente. Então ele fica chocado. Uma coisa que me pegou muito é que ele é taxado o livro inteiro como um monstro. E quando ele nasceu, ele não era um monstro, entendeu? Ele não era um monstro, ele só não sabia o que estava fazendo. E aí depois, como as pessoas taxaram ele tanto como um monstro, como as pessoas só reservaram o lugar dele no mundo como um monstro, ele começou a virar um monstro. Nada mais, nada menos do que as pessoas forçaram ele a fazer. Então, uma criatura completamente à margem da sociedade. Então, voltamos à frase. A criança que não é abraçada pela aldeia, e essa questão do abraço, essa questão do contato físico, essa questão de se sentir parte de alguma coisa, ela vai queimar a vila inteira pra sentir o calor do fogo. Então, vai criar uma repulsa, vai criar um ódio. E o livro, quando eu terminei, eu senti muito essa questão de, por exemplo, ele nunca fez parte da sociedade, porque a todo momento a sociedade deixou bem claro que não queria que ele fizesse parte dela, não queria que ele se juntasse. Então é como se as normas sociais, as leis, toda a questão que a gente configurou pra viver em sociedade, pra que ele seguiria? Entendeu? Por que ele se importaria com leis, com ética, com moral, sendo que desde o começo as pessoas deixaram bem claro que ele não fazia parte disso. Então, foda-se, sabe? Vocês não vão gostar de mim de qualquer forma, então eu posso fazer o que eu quiser e foda-se, sabe? Desde o começo eu não fiz parte, então não tô inserido nisso. Então você pode destruir a todo momento, porque... E aí? Entendeu? Não tem nem mínima chance de eu ser aceito, então por que eu tenho que seguir a regra de vocês? Se você não conhece a história do Capitães da Areia, os dois, gente, eu indico demais. São livros, assim, leituras obrigatórias, sabe? Capitães da Areia vai falar sobre um grupo de meninos órfãos e que vivem na rua por vários motivos. Às vezes eles fugiram de casa, às vezes o pai dele morreu, enfim, por vários motivos. E eles moram nesse trapiche, que é meio que um lugar abandonado que fica ali na praia. E eles estão por conta própria. Já tá vendo a semelhança. Eles estão ali por conta própria, então eles têm que viver como é que crianças, então assim, todos eles têm menos de 14, 13 anos, então assim, como crianças vão crescer e vão se educar na rua, sem escola, sem educação, sem ninguém. As únicas figuras adultas na vida dessas crianças, que são várias, é um padre e uma mãe de santo, que às vezes vão ali visitar eles pra meio que dar, né, qualquer suporte. Então o padre, ele tenta ajudar na medida do possível, e tem as pessoas dessa cidade, Salvador, eles detestam essas crianças, porque são crianças que sobrevivem por furtos e outros tipos de pequenos crimes, assim. Então são crianças indomáveis. Elas saem na rua, elas roubam as pessoas, sim, sabe? E aí, às vezes, quando a polícia prende essas crianças,
é muito brutal. Então coloca no reformatório, que é meio que um campo de tortura, realmente. Então eles são tratados assim como lixo, eles... era pro reformatório ser um negócio pra reformar, né, eles e, né, depois que soltarem essas crianças, serem pessoas melhores. Só que o que acontece, eles ficam com muito mais raiva, eles ficam muito mais violentos, porque eles são tratados que nem lixo nesse lugar. Então, eles são torturados, eles são menosprezados, eles são humilhados, assim, eles trabalham meio que, tem uma forma de trabalho análogo à escravidão ali. Então, assim, não tem nenhum tipo de adulto, além do padre e da mãe de santo, para dar calor pra eles. Em calor, eu tô falando qualquer tipo de atenção, qualquer tipo de carinho, qualquer tipo de contato que não seja violento. Então eles são criados dessa forma. E eu senti muito isso também, de que essas crianças, se elas não são abraçadas e não são quem se importa em deixar elas fazer parte da sociedade, por que que elas têm que seguir as leis da sociedade? E assim, esse livro, Capitães da Areia, é muito forte, até porque tem um personagem que ele tem a oportunidade de ser adotado por uma família que vai tratar ele com carinho. Só que como ele cresceu a maior parte da vida dele, a vida inteira dele, sozinho, na rua, ele não e ele não vai agir, e ele não tem o psicológico, ele não tem educação, ele não tem a construção mental como uma criança que cresceu sempre com abrigo e carinho e amor e calor. Então, apesar dele encontrar pessoas que tratam ele com carinho, ele não vai conseguir agir como uma pessoa que desde sempre nasceu com carinho, entendeu? Então ele fica muito chocado e ele tem muita luta dentro dele porque ele quer fazer parte, mas ele não consegue fazer parte. Então é muito delicado. O que essas 3 histórias têm em comum são essas pessoas que sempre viveram à margem, que sempre foi negado qualquer tipo de coisa, entendeu? Eles vivem ali, eles veem outras pessoas que têm privilégios básicos que uma criança precisa aprender tanto quanto ela precisa de carinho, entendeu? Um recém-nascido não precisa só de comida e alguém que troque a fralda, ele precisa de calor humano, ele precisa de cuidado, ele precisa de abraço, ele precisa de contato físico pra viver e pra se desenvolver como ser humano. E essas pessoas que foram tratadas perante a sociedade que eles estão inseridos de uma forma, então racismo, homofobia, até machismo, dá pra colocar todos os tipos de preconceito nessa situação porque é isso, entendeu? Você vive numa sociedade, por determinadas características e por você ser de alguma forma, você fica sempre à margem. Por que você vai se importar? Então, por exemplo, daí as pessoas aqui no Capitães da Areia ficam, porque realmente essas crianças são do crime, essas crianças são ruins, essas crianças são malvadas, essas crianças têm que, sei lá, morrer, foda-se. Que eles não vão se importar. Porque as crianças agem de uma forma violenta também. Mas essa forma violenta que essas crianças agem não é meio que reflexo do que elas recebem também? E é um assunto muito complexo, é um assunto muito grande que eu acho que precisa de muita discussão, principalmente quando você vai falar que ainda existem crianças que estão à margem e que não recebem calor. E como que elas vão se tornar, sabe, adultos que você espera que sejam adultos com ética, moral e, né, vivem na sociedade, se faltou desde sempre coisas primordiais e coisas básicas. Então é um assunto assim que eu fiquei pensando demais e eu queria trazer pra vocês pra gente discutir aqui no vídeo, pra gente pensar mais. Quando você termina Capitães da Areia, você fica numa sensação de impotência, porque você não consegue encontrar uma solução pra aquilo. Você não consegue encontrar uma forma de você fazer essas crianças superarem os traumas delas e serem inseridas na sociedade de uma forma pacífica e que recebam calor. Porque elas já estão marcadas pela violência. E não tem como você reverter o que elas sofreram, principalmente na idade que é a infância, que é uma idade muito importante para criar caráter, para criar personalidade no ser humano. Então, são coisas muito, muito delicadas. E quando a gente para pra pensar, principalmente ver pessoas ao redor e minorias e pessoas, daí você fica pensando, tipo assim, será que essa pessoa não tá nesse lugar de estereótipo porque a sociedade não colocou ela ali à força? Então, claro que as crianças vão ser violentas e vão cometer crimes, porque era isso que você colocou ela nessa situação. Porque ninguém se importou. Igual o Frankenstein. Foi o lugar que colocaram ele desde o começo como um monstro. Então ele tentou lutar contra isso, de não sou um monstro. Até que, então tá, nada que eu faça vai ser suficiente, nada que eu faça vai ser importante o suficiente pra vocês. Mas então foda-se, eu vou aceitar esse, porque foi o único lugar que vocês me colocaram nessa sociedade. Então eu vou ser assim porque, enfim. Até eu lembro, por exemplo, quando tem manifestações, ou quando tem greves, ou quando tem... Não greves, ou quando tem protesto, coisas assim, que não são pacíficas. Então, por exemplo, teve nos Estados Unidos a parada do... Você pode colocar, tipo, todos os tipos de protesto,
de movimentação social de alguma minoria, que daí, tipo, vai e quebra tudo, foda-se, vamos quebrar tudo, vamos fazer, foda-se, entendeu? E daí eu fico refletindo sobre, será que se nem violento, se nenhuma forma violenta eles são ouvidos, quem dirá se eles tentassem pacífico? Então, só reflexões. Esse vídeo foi reflexões. Eu quero saber de vocês, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Queria, né, abrir aqui uma discussão. Os comentários estão ali, podem conversar comigo, por favor, eu quero saber o que vocês estão pensando, porque é uma discussão que eu não cheguei ao fim, não encontrei nenhuma resposta. É só mais e mais e mais questões, mais e mais e mais pensamentos. Então, obrigado por assistir o vídeo até aqui, por me ouvir falar até aqui. E é isso, gente.